E no vídeo de hoje, camelo, fundo de uma agulha. Este assunto, solicitado por um seguidor, @Romário Apologética da Fé Cristã, trata-se de um quadro publicado por muito tempo no jornal Mensageiro da Paz, direcionado à escola bíblica dominical, chamado Professor, Ajude Seus Alunos a Estudar. Este, por sua vez, foi publicado em janeiro de 1966. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Informe aos seus alunos que as cidades no Oriente, nos tempos antigos, eram fechadas por altas e fortes muralhas. Acrescente ainda que, de espaço a espaço, havia no alto dessas muralhas várias torres e que cada torre possuía uma porta para atender a determinado trecho da cidade. Essas portas eram grandes e pesadas. Os guardas que as vigiavam abriam-nas pela manhã e fechavam-nas pela noite. Em certas ocasiões, as portas permaneciam fechadas de dia e de noite. Por essas portas, professor, passavam carros, cargas e animais, e são chamadas os olhos da cidade. Mas, professor, ao lado desses grandes portais, havia, em alguns lugares ainda os há, uma porta menor, suficientemente larga para dar passagem a uma pessoa que não transportasse cargas ou animais. Essa porta pequena é até hoje no Oriente chamada fundo de agulha, tanto por judeus como por árabes. Era, sem dúvida, referente à impossibilidade de um camelo passar por um desses fundos de agulha a observação que Jesus fez. Seus alunos, como é natural, desejam conhecer algumas informações acerca desse animal curioso que é o camelo. Eles desejam saber se os camelos são animais fracos ou fortes, se são animais mansos ou esquivos. Alguns de seus alunos somente conhecem o camelo através de desenhos e fotografias que viram em jornais ou revistas. Outros, talvez, tenham visto o camelo em algum jardim zoológico. Informe aos seus alunos que, em alguns países do Oriente, o camelo foi e continua a ser o único meio de transporte em razão das condições topográficas. O camelo desempenha no deserto o mesmo papel que os navios desempenham nos mares. O camelo é animal insubstituível no deserto. Chame a atenção de seus alunos para as características do camelo. Diga-lhes que o camelo é animal forte, vigoroso e resistente. Tem as patas providas de uma sola elástica que o impedem de enterrar-se na areia dos desertos. O dorso dos camelos é um atrativo para as crianças curiosas de saberem o que é que o camelo guarda naquela corcova. Informe aos seus alunos, professor, que o camelo mais comum que vive na Arábia tem somente uma corcova. Porém, há outra espécie que tem duas. O camelo de uma corcova é conhecido como dromedário. Informe aos seus alunos que os camelos tanto podem tornar-se iracundos, como zebras selvagens, como podem ser mansos, como cordeiros. Os camelos gostam do sol e do calor, porém aborrecem o frio e a chuva. Se o dono de um camelo o tratar com doçura, então terá no interessante animal um escravo. Nesse caso, há uma ordem do dono, o camelo ajoelha-se para receber a carga ou para o dono montar, uma vez que ele é demasiadamente alto.
Entretanto, se o dono do camelo não tiver o cuidado de resguardá-lo do frio durante a noite ou de abrigá-lo da chuva, e se o animal perceber a má vontade da parte do dono, então o camelo manifesta-se colérico, impaciente, obstinado, e a uma ordem um pouco mais forte, ele é capaz de morder e de cuspir quem o cerca para manifestar seu desagrado. Quem ensinou o camelo a praticar essa má criação? Isso eu não sei. Chame a atenção dos seus alunos, professor, para este provérbio muito conhecido entre os povos árabes, que consta da seguinte frase: o animal de Jó é um monumento da misericórdia de Deus. Esse provérbio, que apresenta o camelo como o animal do patriarca Jó, fundamenta-se, sem dúvida, na declaração da Bíblia que diz o seguinte acerca do patriarca Jó: e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Jó 1 e 3. 3 milhares de camelos eram o patrimônio do patriarca Jó. O camelo era o transporte dos ricos e dos soberanos do Velho Testamento. Mencione para seus alunos o que se lê no capítulo 24 e 64 do livro de Gênesis, do qual destacamos o seguinte: e Rebeca, nora de Abraão, se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Informe aos seus alunos também, professor, que a rainha de Sabá, quando foi visitar o rei Salomão em Jerusalém, viajou acompanhada de uma caravana de camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. 1 Reis 19:2. O camelo era considerado pelos hebreus como animal imundo por todos os que não tivessem unhas fendidas, e o camelo estava entre os animais imundos. Levíticos 11 e 3. O pelo dos camelos no Oriente é usado para se fabricarem tecidos, distinguindo-se esse tecido pela leveza e resistência. Esse tecido não pertence à classe dos tecidos de luxo, pois em geral é usado pelos pastores e para se cobrirem tendas. Os mais importantes homens do Antigo Testamento usaram roupas tecidas de pele de camelo. Mencione para seus alunos, professor, o fato de João Batista, considerado um dos maiores homens que o mundo já conheceu, vestia-se com roupas feitas de pele de camelo. Mateus 3 e 4. O profeta Zacarias fez uma declaração acerca das vestes dos profetas do Antigo Testamento, através da qual se deduz que os profetas em geral vestiam-se com roupas feitas com a lã de camelos. Como vê, professor, o camelo é o animal mais útil para os povos do Oriente. Anote quantas utilidades. O leite da fêmea do camelo serve para alimentação, a lã serve para tecidos, o couro do camelo é usado para se fazerem sapatos e odres para guardar leite, água ou qualquer outro líquido. O esterco de camelo seca-se ao sol e usa-se como combustível. Tudo do camelo tem utilidade. Eis aí a história do fundo de agulha e do camelo que seus alunos devem conhecer. Ajude-os, pois, a estudar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.